Olá, professor, professora. Hoje você vai conhecer um pouco o livro As Aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em fonoaudiologia e em pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livro, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje, falarei para você sobre o livro As Aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua, do autor Bruno Grossi BG. O Bruno é um artista visual, ilustrador e escritor brasileiro, formado em comunicação e pós-graduado em processos criativos em palavra e imagem. Possui experiência artística em diversas técnicas que permeiam desde a aquarela até criações audiovisuais, passando pela xilogravura e pintura. Já ilustrou diversas obras e pela editora Miolo Mole ilustrou Folhinhas, que vocês terão a oportunidade de conhecer em outro vídeo. Ao levar uma obra para mediar na sala de aula, é importante motivar os alunos para essa leitura. Essa é uma história na qual dois amigos, cansados de viver as mesmas coisas, têm uma ideia que vira uma grande aventura. Eles são peixes e desejam alçar outros voos. Ou seria nadar em outros mares. Quem nunca sentiu esse desejo ou mesmo a necessidade de viver outras experiências? Esse desejo por novas aventuras pode gerar uma identificação do leitor com a narrativa. Os leitores dos anos iniciais costumam ser curiosos. Muitas vezes a curiosidade gera um desejo por novas aventuras. Podemos instigar os leitores sobre as aventuras nas quais já se imaginaram, os lugares que já fantasiaram desbravar. A capacidade de fabular é inerente aos seres humanos e, em alguma medida, está presente em todos, de modo que disparar no grupo um convite para imaginar e compartilhar as aventuras que imaginaram pode ser um caminho para instigar o desejo de mergulhar com Ralph e Carlos. Que tal propor uma roda de apreciação de imagens que apresentam diferentes cenários? Espaço, lua, fundo do mar, deserto, pirâmides, florestas, labirintos, castelos. E junto dessas imagens, trazer a seguinte provocação: em qual desses lugares você gostaria de se aventurar? Esse pode ser um início interessante para então apresentar os personagens dessa narrativa e dizer que eles são dois peixes que realizam uma grande proeza e juntos vivem um grande acontecimento. Nesse ponto, podemos incentivar os leitores a inferirem que aventura é essa. Ao sensibilizar os leitores com uma conversa como essa, você proporciona aos seus alunos a possibilidade de acionar seus conhecimentos sobre os possíveis temas que a leitura pode apresentar. Uma ação como essa permite o desenvolvimento de estratégias de leitura. Conforme afirma a pesquisadora espanhola Isabel Soler, ensinar estratégias de leitura auxilia os estudantes a desenvolverem a compreensão dos textos, o que não significa somente decodificar o texto e ler de forma superficial, mas incorporar o que eles trazem para transformar nosso próprio conhecimento. Desenvolver essas estratégias permite aos leitores interrogar o texto, deixar que ele proponha novas dúvidas, questionar ideias pré-estabelecidas e nos levar a estabelecer outras relações e outros modos de pensar. Quanto mais informações as crianças possuem sobre o desafio que elas precisam resolver, maior é a chance delas terem sucesso. Com a leitura literária não é diferente. Quanto mais você possibilita o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão. Mais adiante, falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por hora, quero te contar sobre as aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Todos nascem com a capacidade de fabular situações originais ou de criar soluções para problemas concretos.
A criatividade é uma das melhores ferramentas de aprendizado, tanto que também é reconhecida como parte das competências socioemocionais propostas pela BNCC. Vale ressaltar que a obra não foi pensada com o objetivo de ajudar a desenvolver a imaginação e criatividade, mas a literatura é um espaço muito potente para investir nessa habilidade. O ensino socioemocional também é pauta da BNCC, que tem como objetivo garantir um conjunto de aprendizagens essenciais de maneira integral por meio de competências. Esse documento define como competência a mobilização de conhecimentos, sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais, e propõe o desenvolvimento de habilidades, ou seja, de práticas cognitivas e socioemocionais para resolver desafios da vida cotidiana. Deste modo, reconhece a importância da educação como contribuição para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana e socialmente justa. A imaginação e a criatividade são essenciais para estimular a curiosidade, o que fomenta uma postura investigativa e o desenvolvimento de habilidades que levam as pessoas a elaborar hipóteses, formular problemas e criar soluções com base nos conhecimentos de diferentes áreas. Por ser um tema que permeia a condição humana em diferentes níveis, a imaginação pode interessar a todos, sobretudo aos seus alunos. Sabemos que quando a construção de conhecimentos é planejada e proposta de modo que abrace os interesses das crianças, aumentamos o protagonismo dos alunos, uma proposta que a BNCC nos traz. Afinal, quando esses interesses são levados em conta, é possível ampliar a compreensão, mobilizar as operações cognitivas para apreender o mundo, expressar-se sobre ele e como atuar nele. Por meio da mediação do professor, a leitura de As Aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua favorece o desenvolvimento de competências e habilidades que fortalecem a capacidade de fazer perguntas, de argumentar, além de ofertar a interação com diversas produções culturais, pois a obra pode servir como ponte para pensar sobre linguagens artísticas que são diferentes da literatura. É possível também fazer uso de tecnologias de informação e comunicação. Afinal, esse é um livro acessível. Tem uma versão audiovisual para as pessoas com deficiência visual, um outro modo de vivenciar a narrativa. Por essas e outras razões, é uma experiência literária que possibilita a ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo. Uma das mais intrigantes capacidades do ser humano é a de imaginar. Manipular representações mentais para criar imagens, ainda que estas não existam na realidade. A literatura é um campo que permite a presença do imaginário de forma lúdica. Permite suspender facilmente a relação com a realidade, assim como estabelecer relações com a mesma. Nessa esfera, pode-se mesclar imaginação e fantasia com o mundo real. Afinal, quem suporta viver o tempo inteiro ligado à realidade? Isso vale também para nós, adultos, o que explica gostarmos de mergulhar nas mais variadas narrativas. Temos necessidade de imaginar. A imaginação e a criatividade podem ser representadas de inúmeras maneiras na sociedade, por meio de várias linguagens, pelo cinema, pela fotografia, pela pintura, até mesmo pela tecnologia e, claro, pela literatura. Tudo que existe antes de tornar-se realidade foi em alguma medida imaginado. Esta aventura é um convite para brincar de imaginar. Aqui conhecemos dois peixes que são amigos, Ralph e Carlos, que nadavam por todo o mar, mas um dia desejaram algo mais. Logo no início da narrativa, o autor nos conta que os dois amigos precisaram sonhar para conseguir viver essa aventura. Observem esse trecho. Amarraram bem forte com as algas que eram trazidas pelo mar, mas para subir até a lua era preciso e muito sonhar. Olha que convite lúdico para brincar de imaginar. O narrador nos diz que é preciso sonhar para ir à lua. Já pensou as possibilidades que os leitores podem tecer? Ralph e Carlos chegam ao seu destino e, então, os dois amigos se entregam à diversão. Entre estrelas e cometas festejam, brincam e vivem com alegria no mundo da lua.
Mas chega um momento que a saudade de casa toma conta deles. Eles sentem saudade do mar e então se preparam para voltar para a realidade. Mas esse retorno não precisa ser carregado de seriedade, como se o fato de ter chegado ao fim trouxesse algo ruim. Não. O retorno segue com um clima aventureiro. Se a cada livro que lemos podemos dizer que somos leitores diferentes, pois a cada leitura somos mais experientes, podemos pensar que a cada aventura temos novos aprendizados. É possível que Ralph e Carlos, mesmo escolhendo não viver mais na Lua, voltem diferentes, mais experientes e talvez em busca de outras aventuras. Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento. Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares que serão divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresenta um conjunto de objetos do conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados, e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. Até o momento, tecemos algumas considerações levando em conta as competências socioemocionais. Ampliemos a nossa discussão, trazendo o foco para a língua portuguesa. Afinal, essa é uma obra que abraça vários campos e habilidades da BNCC. Nos anos iniciais, em língua portuguesa, algo inerente a todos os campos de atuação são os protocolos de leitura e as convenções do sistema alfabético de escrita. O professor, enquanto modelo, oferta pistas sobre esses protocolos e convenções, pois diante dos alunos, lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. É o professor quem convida o aluno a refletir sobre a relação entre fala e escrita, uma vez que permite associar a marca gráfica com seus fonemas, possibilitando uma reflexão, que, quando reiterada pela escrita, aliada a um conjunto de variadas ações, auxilia no processo de uso convencional das letras. Vale ressaltar a importância de não trazer para a leitura um caráter utilitarista, ou seja, ela não foi pensada nem produzida para que o professor mostre que se lê de cima para baixo, da esquerda para a direita. Uma característica do livro As Aventuras de Ralph e Carlos no Mundo da Lua, que costuma fazer sentido nos anos iniciais, é o uso da letra bastão. Sabemos que no início do período de alfabetização, as letras de forma maiúscula são mais utilizadas por serem caracteres isolados, com traçado mais simples, diferente da letra cursiva, o que auxilia as crianças a terem como foco outros aspectos do sistema alfabético, como, por exemplo, quais e quantas letras são necessárias para representar determinada palavra. Mas o fato de trazer a letra bastão não significa que somente crianças em fase de alfabetização possam ler essa história. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Antes da leitura, é necessário sensibilizar os leitores para que assim haja uma aproximação entre leitor e narrativa. Deste modo, a leitura ganha maior significado. O segundo momento é a leitura em si e pode ser realizada de diferentes maneiras, a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelo texto. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? Como já mencionei anteriormente, é preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática. No começo deste vídeo, sugeri uma atividade de sensibilização que é uma ótima pedida para o momento que antecede a leitura.
Mas essa etapa pode ser ainda mais potente se você explorar os efeitos de sentido que a expressão "no mundo da lua" sugere. Que tal ler o título e perguntar se eles conhecem essa expressão? Alguém já disse para vocês que vocês estão com a cabeça na lua? Essa pergunta já é capaz de disparar uma série de relações no pensamento dos leitores. Deixe que eles compartilhem e depois oferte mais informações. Mostre a capa e os instigue a dizer o que observam, que tem a ver com a expressão que vocês discutiram anteriormente. Questione os leitores sobre o uso das cores que o autor utilizou. Será que esse elemento nos dá pistas sobre o que acontece nessa história? Depois que os leitores inferirem algumas hipóteses, mostre a quarta capa. Ela apresenta um contraste de cores que trazem ambientações diferentes. Explore quais as possíveis relações entre esses dois ambientes que a priori são tão diferentes. Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e inferência e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. Em um segundo momento da mediação, a leitura, vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente e preparar a leitura. Você poderá chamar a atenção do aluno para a relação entre palavra e imagem. Observe essa página. Aqui é possível incentivá-los a pensar sobre os efeitos que a narrativa visual pode gerar. Por que será que nessa parte da história o autor escolheu representar os personagens com os olhos fechados? Que sensação isso pode transmitir ao leitor? Pense quais trechos da obra possibilitam boas reflexões que valem ser compartilhadas. Na terceira etapa da mediação, depois de ler, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. No final da narrativa, os amigos pegam carona com uma estrela cadente para voltar para casa. Com isso, ganham uma nova amiga e a dupla passa a ser um trio. Como será que foi essa mudança para a estrela, que de estrela cadente transformou-se em estrela do mar? Como será que foi viver essa mudança? Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe a escuta. Não foque em garantir a sua compreensão dessa narrativa. Deixe que as crianças falem como foi a leitura para elas, que elas tragam as relações que estabeleceram. Isso lhe dará pistas sobre futuros caminhos com essa obra. Eu lhes dei aqui alguns caminhos, mas fique atento para descobrir outros por meio da leitura que o seu grupo realizar. Claro que aqui eu trouxe as minhas possibilidades enquanto leitora, mas talvez as minhas possibilidades tenham ampliado as suas. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediador. Se você quiser extrapolar as possibilidades, pode trazer livros e filmes que explorem a questão da imaginação, que apresentem o espaço ou mesmo o fundo do mar. Neste ponto, pode-se pensar as relações com outras áreas do conhecimento. Que tal propor a construção de um jogo a partir dessa narrativa? As possibilidades são inúmeras. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!